Bom dia, Brasil! Seja muito bem-vindo e também bem-vinda a mais uma live. Hoje é segunda-feira. O dia que essa live está indo ao ar é dia 25 de janeiro. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas você que está entrando aí agora pelo Instagram, você que está entrando aí pelo Facebook, você que está entrando aí pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. Que esse seja um dia de vitória, um dia de alegria, um dia de paz, um dia de muita saúde emocional. E que você entenda que cada segundo desse dia você precisa fazer valer a pena, porque muitas pessoas, homens e mulheres, em vários lugares do planeta no dia de hoje, não tiveram a mesma oportunidade que você tem. Você está viva, você está vivo. Então, alegria, felicidade. Você que está chegando agora aí, vai convidando os seus amigos. Eu já convidei aqui vários também. Vai chamando o povo para estar com a gente aqui nessa live, nessa manhã, nessa segunda-feira, trazendo muita saúde, alegria, paz, felicidade. Olha quanta gente bonita aqui que eu estou convidando nesse dia para estar conosco. Você também convide para estar aqui no dia de hoje. Vamos lá, meu povo, vamos chegando aqui, porque essa é uma live que promete. Tá sem áudio, puxa, que triste, hein? E agora você me ouve aí no Instagram. Que esse seja um dia de felicidade, um dia de paz, um dia de alegria, que cada dia você faça valer a pena, ou melhor, cada segundo desse novo dia você faça valer a pena, porque você está viva, você está vivo. Muitas pessoas gostariam de estar no seu lugar, mas não podem, estão mortas no dia de hoje, ou estão em cima de um leito hospitalar, e você está viva, você está vivo. Minha voz chega até você no dia de hoje. Eu repeti aí o que eu falei na abertura. Tivemos um probleminha de áudio agora. Quero saber se você me escuta nesse instante, você do Instagram. O problema foi no Instagram. Que alegria estar aqui com você em mais um dia. Ser de luz. Que você tenha muita saúde emocional e que você entenda que você não é os seus pensamentos. Você é muito melhor do que eles. E que você nasceu sim para governar. Você nasceu para comer o melhor dessa terra. Você também é a imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Olá, seja muito bem-vindo e também bem-vinda. Aqui Uriel Pedroso, eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives, e eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu creio que sim, começando uma vida de cada vez. E no episódio de hoje nós vamos falar como você pode proteger a saúde do seu cérebro. Já imaginou? Porque quando a gente pensa em saúde, a gente pensa assim no corpo físico geralmente, né? Mas a gente acaba esquecendo de algo muito fundamental, muito importante, que é a nossa saúde emocional. A nossa saúde do cérebro, a nossa saúde da mente. E nessa live nós vamos falar no dia de hoje sobre como que você protege a saúde do seu cérebro. Então, que você tenha um excelente dia, você que me assiste aí pelo YouTube, você que está no Instagram, você que está aí no Facebook, tenha um excelente dia de bastante saúde emocional, e lembre-se que nesse dia é dia de você aproveitar a cada segundo precisa valer a pena, porque afinal de contas você está vivo, afinal de contas você está viva. E seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a essa série de lives. Eu quero dizer da minha alegria, da quantidade desses livros aqui que estão chegando nos lares. Eu fico muito feliz porque o livro Terra de Ninguém é um livro que ele veio para fazer a diferença na história da vida das pessoas. Porque esse livro aqui, ele começa trabalhando desde o útero materno, ele passa por todas as fases, ele passa pelos bloqueios e traumas emocionais até a liberdade emocional de uma pessoa. Então esse livro é um livro de cabeceira, é um livro que vale a pena ser lido, é um livro que você tem que ler a todo instante. E eu quero começar a live no dia de hoje falando ou trazendo para cada um de nós aqui uma frase que é uma frase de Charlie Chaplin.
E o Chaplin aqui, ele deixou uma frase que ela ficou eternizada, uma frase que chama muito atenção. E eu queria compartilhar com você no dia de hoje essa frase de Charlie Chaplin. E que frase é essa aqui? É a seguinte, olha que incrível a frase desse camarada aqui, né? O nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele se encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. E você quer encontrar a felicidade? Procure dentro da caixa de ferramentas aí que você ganhou. Porque olha aqui, o nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele se encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. E eu queria aproveitar aqui essa live nesse dia, você que está ao vivo comigo, então hoje à noite acontece uma outra live ao vivo e nós teremos a presença de Sloa Menezes, que vai estar conosco aqui. Ela é uma psicanalista e a gente vai falar sobre construção de autoestima. Se você estiver reassistindo essa live num outro dia, a gravação dessa live, você vai ter que procurar então por uma outra live, se tiver interesse, chamado Construção da Autoestima. Então 8 da noite eu tenho um encontro marcado com você. Muitas pessoas estão em busca da felicidade, né? Muitos estão buscando a felicidade, mas aonde está a felicidade? E quando a gente olha para essa frase aqui de Charlie Chaplin, ele diz assim, o nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado, nele se encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. Quer encontrar a felicidade? Procure dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, você vai encontrar a felicidade. É incrível, não é? Está dentro de nós. E hoje nessa live eu quero falar sobre como você protege a saúde do teu cérebro. Porque a gente passa por muitos problemas uma vida inteira, não é verdade? Desde o útero materno, quando a gente está lá ainda, um projeto de gente, substância informe, você está lá sendo gerado e aí você grudadinho pelo cordão umbilical da mamãe, recebendo todo o alimento, só que você recebe não somente o alimento necessário para fortalecer o teu corpinho que está se desenvolvendo, mas você recebe também toda a carga negativa de emoções. Se você, por exemplo, foi uma gravidez que foi rejeitada por essa mãe, você vai pegar isso. Se você passou, e a gente já falou aqui, já estudou, né? Que o feto, a criancinha que está se desenvolvendo, ela sente, ela ouve, ela vai captar tudo que está acontecendo à volta. E quando você olha para isso, grudadinhos pelo cordão umbilical, ela recebe toda essa energia negativa que vem de fora. Então, se você tem os bloqueios, os traumas que estão acontecendo lá de fora de papai e mamãe, e eles estão verbalizando ou sentindo, no caso ela, tudo está passando para o feto, tudo está passando para a criança. E aí você tem duas situações ainda complicadíssimas, que você tem a herança genética, que você pode nascer com a tendência, e essa tendência, a gente já viu aqui, pode ir até a terceira e quarta geração. Tendência, então, é muito forte essa questão, e também a memória genética. A memória genética, ela passa pelo espermatozoide, ou seja, ela vem do pai, os traumas, os bloqueios que esse pai pode ter. E até um tempo atrás eu falei para você, é como se a gente tivesse amaldiçoado dentro do útero materno. E é por isso que eu te falei que essa leitura que é obrigatória deste livro aqui, que é um verdadeiro manual, o livro A Terra de Ninguém. E até eu vi aqui que a das Dores colocou, tô esperando o meu, tá chegando. Logo, logo tá chegando, amiga. Porque a gente tem um capítulo aqui inteiro falando sobre o que acontece dentro do útero materno. Tudo começa no útero, os nossos problemas começam no útero. E aí você nasce. Só que, como a gente não tem noção, esses dias atrás, não sei se você lembra de uma live que a gente teve aqui, e nessa live, foi uma live muito interessante, que a gente estava batendo um papo e conversando aqui, e eu falei, já imaginou se a gente tivesse a oportunidade de frequentar lá a escola e uma matéria que fosse incluída, né? Incluída lá nas nossas aulas, no início da nossa caminhada estudantil, se uma das matérias incluída fosse você, sei lá, entender as suas emoções, se libertar dos seus pensamentos negativos. Você já imaginou que crianças e que adultos que eles se tornariam? Que pessoas incríveis que eles se tornariam? Mas isso a gente não aprende na escola, não é verdade? Então o nosso cérebro, ele está em constante mudança, ele sempre está criando novas conexões em resposta às experiências, essas experiências práticas do dia a dia,
essas experiências diárias e novas informações, ou seja, novas conexões o cérebro sempre está fazendo. Mas a grande pergunta que cabe a cada um de nós, será que é possível você proteger a capacidade do cérebro de lembrar, aprender e se concentrar? Lembrar, aprender e se concentrar. Porque você sabe que conforme a gente vai envelhecendo, o nosso cérebro também envelhece. E ele passa por vários processos, inclusive encolhimento. O cérebro, sim, pode encolher. E quando você não protege o seu cérebro, você pode ter sérios problemas relacionados a ele. Agora, imagine você chegar lá no final, lá na idade avançada, e você ter uma capacidade incrível de você estar lembrando das coisas, você ainda estar aprendendo e você ainda ter o poder da concentração. Isso seria incrível, né? Foi feito um estudo em cima, e fazem muitos estudos, né? E foi feito um estudo relacionado à saúde do cérebro. E nesse estudo, que foi dirigido aqui por Sara Tomazeski Farias, que ela é uma professora de neurologia da Davis Health, olha que interessante que ela fala aqui, as coisas que você faz para ajudar e manter o seu corpo e coração saudáveis também podem ser boas para a saúde do cérebro. Então, nessa pesquisa, eles identificaram que tudo aquilo que uma pessoa faz para desenvolver a saúde do coração pode também ser bom para a saúde do cérebro. Então, quando eu tomo medidas, já pensando no futuro, porque o futuro é muito importante. Eu sou vegetariano há cerca de 20 anos. E eu não me tornei um vegetariano por uma questão de princípio religioso, porque às vezes algumas pessoas têm, né? Uma questão de princípios religiosos. Não foi o meu caso. Dentro da minha família existe uma tendência genética a um determinado tipo de doença. Ou seja, que ela teve lá do lado do meu pai principalmente, mas também pegou um lado da minha mãe. Então, uma tendência muito forte por uma questão de herança genética. E aí eu fui olhando assim nos antepassados, todos eles desenvolvendo a doença, depois os meus avós, depois veio o meu pai, do lado da minha mãe, a minha avó, irmãs da minha mãe. Então eu comecei a perceber que havia uma herança genética muito forte para esse tipo de coisa. E aí eu fui, há 20 anos atrás, estudar essa doença. Imagine, eu comecei a estudar, analisar a doença, e eu comecei a tentar entender o que seria o fator causador disso. E que doença é essa, né? Antes que você fique assustado ou assustado aí, é o diabetes tipo 2. E essa é uma doença terrível, porque meu pai sempre dizia que o diabetes é um ladrão atrás da porta. E ele dizia assim, você tem que dar uma comidinha de vez em quando pro diabetes, porque senão ele te mata do mesmo jeito, ele te mata dos dois lados, né? E aí eu comecei a estudar a doença e tentar entender. Então eu lembro de um estudo que eu fiz sobre o pâncreas, e eu comecei a perceber como que agia, ou como que acontecia a movimentação dentro do pâncreas. E eu comecei a entender a produção, então, da insulina, como que ele produzia e como que ele funcionava. Então, as célulazinhas que eram responsáveis por produzir a insulina, elas, com o passar dos anos, pessoas que tinham tendência ou herança genética, vamos dizer assim, ou propensão para esse determinado tipo de doença, a gordura animal, ela encapava essas célulazinhas, e com o passar dos tempos, encapando a célula, ela impedia então que essa célula produzisse a insulina. Você está conseguindo entender? Aí o estudo dizia assim que uma das melhores maneiras de impedir que isso acontecesse era uma pessoa não consumir alimento cárneo. E aí eu comecei a olhar para isso e falei, caramba, então se existe uma possibilidade de que eu possa impedir ou até prolongar a possibilidade dessa doença entrar, por que não fazer? Agora pense, na época eu gostava de um bom churrasco, né? Mas eu entendi que de nada adiantaria ser bom aqui e ele me destruir por completo. Então foi lá no passado que eu tomei uma medida para reduzir os riscos de ter essa doença. Tá conseguindo entender? Quando eu olho para isso, se você toma as decisões hoje de você reduzir alguns riscos que existem para manter a sua mente clara, ativa durante toda a vida, a grande pergunta que eu te faço é, será que vale a pena você tomar a atitude, sim ou não? Coloque aí nos comentários.
Então, quando eu olho para essa questão aqui, se eu tomo uma medida como uma medida preventiva, eu posso alterar por completo um quadro incrível para o futuro. E foi o que eu tomei. Eu tomei uma iniciativa lá no passado, que foi agora. Teve um determinado sacrifício, não é verdade? Teve um sacrifício, porque eu parei de comer uma coisa que eu gostava. Mas isso era um estudo científico, não era que a comadre da esquina falou. Era um estudo científico que foi falado, que foi apresentado, um estudo científico. Esse estudo foi analisado. Esse estudo fizeram testes e abriram, né, o pâncreas e entenderam como funcionava. Aí eu falei, caramba, não é qualquer um que está falando. E aí foi que eu tomei iniciativa. E aí tomei essa iniciativa exatamente pensando no futuro, porque a gente envelhece. E a mesma coisa, lembra que eu sempre brinco com vocês que eu quero chegar a 140? Eu fui 20 anos a mais do que meu pai. Meu pai uma vida inteira falava em 120, ficou me devendo, foi antes da hora. Em maio agora faz 8 anos que está dormindo. Gostava de dormir, que era uma beleza, está dormindo, está descansando, está seguro, está guardado, não está vendo tanta desgraça que a gente está vendo aí, né? Quando você olha para essa questão, então, quando você toma uma medida hoje, você vai transformar o seu futuro. E a mesma coisa tem a ver com a saúde emocional. Quando você olha para a mente, essa terra incrível, com uma capacidade incrível que existe dentro de nós, mas que uma vida inteira você permitiu que ela mesma te sabotasse e ela acabou assumindo o papel que não era dela. Ou seja, ela se tornou senhor da tua vida. E quando acontece isso, você fica escravo da própria mente. Aí ela é uma rodovia com várias pistas de pensamentos negativos indo e vindo, 40, 70 mil, alguns estudos falam em 80 mil, ou seja, muito barulho na sua cabeça, uma grande quantidade de coisas erradas. Por quê? Porque a máquina, vamos dizer assim, assumiu o papel que não é dela. E é por isso que a cada live, a cada encontro eu tenho falado para você, você precisa reassumir o controle da sua mente. Até quando? Até quando você vai se permitir isso? Até quando você vai permitir que pensamentos ruins, coisas ruins aconteçam com você? E essas coisas têm um poder de te maltratar, de te machucar. Agora imagine, olha eu para você ter uma ideia. Eu falo sobre isso e eu enfrento isso também. Porque todos nós passamos por essa mesma situação, passamos por esse mesmo processo. Ontem não foi diferente. Ontem à noite foi o dia de passar por um problema muito complicado e difícil, de uma situação que me fez lembrar de outra situação que me machucou, que me maltratou. E isso machuca, isso dói. Eu estava trabalhando no meu escritório e quando eu parei, assim, sabe quando você para por um instante e eu comecei a sentir o impacto daquilo que estava vindo, e eu já ensinei você tem momentos que você não enfrenta de frente, mas você se permite sentir o impacto. Faz o exercício de respiração, que é aquele exercício que eu ensinei para você, que ele elimina emoções negativas. Ele é muito fantástico, que ele consiste em você fazer 3 respirações puxando pelo nariz e soltando rápido, e a quarta mais prolongada. E aí você faz uma série de 5 repetições, que seria mais ou menos assim. Uma mais longa, ou seja, a quarta mais longa, faz uma série de 5 repetições, isso acalma emoções negativas. E aí eu estava no computador, eu estava sentindo e veio, sabe, aquele impacto forte, eu baixei minha cabeça, eu fiquei pensando, veio muito forte, fiz o ciclo de respiração, e aí o que eu ensinei para você, você libera e deixa ir. E aí eu melhorei. Mas se você tenta enfrentar, ou você se permite ficar que essa desgraça venha, então quando você olha para uma situação como essa, você precisa reassumir o controle da mente. Se você não faz, praticamente é impossível. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim sobre o detox mental, né? Que é um programa incrível de como você se liberta de emoções negativas, que você tem o link aí tanto no Facebook como também no Instagram. E a pessoa disse para mim assim, se fosse tão fácil. Porque há uma tendência do ser humano de nem tentar, porque são pessoas que vêm há muito tempo sofrendo, são pessoas que estão sendo maltratadas há muitos anos, com pensamentos tóxicos, pensamentos destruidores, e ela não tem nem noção do que está acontecendo. E aí há uma maneira da pessoa, às vezes, reagir, né? E ela reage, ela vai dizer assim, não, se fosse tão fácil. Por incrível que pareça, é muito mais fácil do que a gente imagina. E esse programa Detox Mental, por exemplo, que ela questionou, é um processo de 7 dias, mas é uma imersão assim direta, trabalhando na mente, com técnicas para você resolver a parada.
E quando você olha para esse tipo de coisa, é mais fácil do que você imagina. Só que, por que às vezes a pessoa acha que, eu não gosto do termo difícil, mas eu uso a expressão desafiador. E desafios foram feitos para serem conquistados. Porque você não está acostumada. Porque você não está acostumado, é algo novo para você. E tudo que é novo é assustador, não é verdade? Tudo que é novo, às vezes, acaba nos assustando. Mas quando você entende que existe uma solução no fim, existe uma oportunidade de transformar a sua história, por que não tentar? Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo, daqui 5 anos, onde você estará? Daqui 5 anos, como estará a sua vida? Então, se você tem uma rodovia, sei lá, com 8 pistas de pensamentos negativos borbulhando dentro de você, te lembrando de coisas horríveis, de coisas que te fizeram, de coisas que você fizeram, um monte de lixo emocional que uma vida inteira foi jogado em cima de você, faz com que a tua mente adoeça, faz com que o teu cérebro adoeça. E quando você olha para essa questão, precisa sim tomar algumas medidas para você reduzir esse impacto, para você reduzir esses riscos e manter a sua mente clara e ativa durante toda a tua vida. Porque senão vai vir o mal de Alzheimer, vai vir uma série de outras enfermidades e que você vai viver uma vida inteira tratando sintomas quando você poderia ter tratado a raiz. Então nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para você reassumir o controle da sua mente, não importa a idade que você está hoje, porque uma das coisas pode ser que você comece a achar que você está velho demais, pode achar que você tem tanto trauma, tanto bloqueio que não funciona mais para você, e muito pelo contrário, toda e qualquer pessoa, independente da idade que ela tenha, você pode sim transformar a sua história. Tem gente que não entende isso, né? Tem gente que acha que eu faço lavagem cerebral. Vai estudar um pouquinho sobre lavagem cerebral para você ver o que é isso. Quando você olha o que eu estou fazendo aqui, o que eu apliquei, o que eu fiz. Se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não estaria vivo mais hoje. Foi exatamente o que eu fiz. Agora, quando as pessoas não conhecem, as pessoas falam o que desconhecem. E isso é lamentável. Quando você olha para essa situação que enfrenta... E por que eu estou te falando isso? Porque o que eu faço, eu recebo mensagens, muitas mensagens por dia, de pessoas agradecendo, de pessoas falando coisas boas, mas um monte de gente descendo o cavaco nas costas, né? Eu não estou nem aí, não estou nem aí, porque o que eu sei e o que eu ensino é o que eu vivi e o que eu estudei, o que eu me capacitei, o que eu fui atrás. Inclusive eu estou fazendo uma pós-graduação em neuropsicologia agora que termina no mês de junho e vai trazer uma novidade incrível. Eu estou trazendo dos Estados Unidos um negócio fantástico para ajudar o meu povo, a minha família aí, né? Quando você olha para isso, existem medidas sim, e eu queria nessa manhã trazer para você algumas recomendações para você então fortalecer a saúde da tua mente. A pergunta que eu te faço é a seguinte: está preparada? Está preparado aí? Sim ou não? Quer saber sim ou não? Pergunta aí, tá com o teu caderninho também para fazer anotações? Ai, 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 hein? Porque não fique confiando só em ouvir aqui. Anote, sabe? Tire os seus insights muito especiais aí para você aprender. E eu queria passar algumas recomendações muito importantes para você que está no YouTube, você do Facebook e também você do Instagram. E que recomendações são essas? Primeiro delas tem a ver com exercício, é claro. E há muito tempo, desde que você se conhece por gente, não é assim que dizem? Sabemos que o exercício físico ele é importante para a saúde do coração. Então, lembra lá da pesquisa que eu te falei no início? Toda e qualquer situação que faça bem para o seu coração vai fazer bem também para a sua mente, para o seu cérebro. Há uma conexão muito forte entre os dois, tá? Então, há muito tempo a gente sabe então que o exercício físico ele é importante para a saúde do coração. E há evidências que são evidências crescentes de que a atividade física ela também tem os efeitos específicos na saúde do cérebro. Em parte por quê? Porque ela promove então a sobrevivência dos neurônios. Você sabe que uma grande quantidade de neurônios morre a cada dia, né? Mas ela vai promover então a sobrevivência dos neurônios e de outras células de suporte do teu cérebro. Então, os neurônios são fortalecidos e outras células, que são células chamadas de suporte do cérebro, elas também acabam sobrevivendo. E a atividade física, ela é uma grande aliada. Mas uma grande aliada. Por quê? Porque ela traz o bem-estar e ela deixa a pessoa menos ansiosa, porque você sabe que a ansiedade é sofrer
muito com antecipação do futuro. É sofrer antes da hora. Como diz o bom mineiro, é sofrer demais da conta, É sofrer demais da conta, Por quê? Porque quando você olha para essa situação, a gente sofre muito. Então, uma das coisas, até os alunos que fazem parte do programa Insight, que ele trabalha em 5 áreas, essa semana eles receberam mais um módulo de aulas. E nesse novo módulo de aulas, tem uma das aulas ali que eu falo muito sobre a questão do passado e do futuro. E eu falo para focar no presente. Porque o perigo do sofrimento do passado, ele te leva à depressão. E aí eu falo dos perigos, e a gente vai ter uma live daqui uns dias aí, sobre os efeitos destrutivos da depressão no teu corpo e na tua mente. E falo muito da questão também do futuro, o perigo de você sofrer antecipadamente, você olhar muito para o futuro. Se eu estou com os óculos olhando para o passado, é um perigo muito grande, porque se você fica olhando para trás, você vai bater, você vai se machucar, você vai se estourar, porque eu não estou olhando. Imagine você dirigindo um carro olhando para trás, vai dar certo esse negócio? Claro que não vai. E se eu estou olhando muito para o futuro, muito além, só que o problema é que eu começo a projetar o meu presente, que é a condição atual, a minha foto, essa foto que eu estou analisando, essa foto que eu estou condicionando, eu estou jogando então para frente. E se eu estou projetando o meu presente para o futuro, eu vou ter uma consequência muito grande. Se eu projeto o presente no futuro, aí as coisas complicam. O Insight entrou meia-noite hoje, ou seja, meia-noite de segunda, né? Então, de domingo para segunda, meia-noite, foi liberado, está aí na plataforma dos alunos. Então, quando eu foco muito passado, eu vou me arrebentar. Se eu estou focando muito futuro, eu vou me arrebentar. Quando você olha para essa questão aqui, a atividade física, então, exatamente o que ela faz, ela deixa a pessoa menos ansiosa. E quando a gente olha para essa questão, vale a pena a gente lembrar que abaixo da linha racional, você tem 2 amígdalas, que elas são do tamanho assim de uma noz, sabe? Pequenininhas. Mas elas são responsáveis pela ansiedade benéfica e a ansiedade maléfica. E elas potencializam os nossos medos. Então, é a sede do medo, abaixo da linha racional. Olha que interessante. Ou seja, abaixo de onde você possa comandar elas. E elas foram colocadas pelo Criador. Só que para ter ansiedade benéfica, só que com tanto lixo emocional e porcaria de uma vida inteira que está caindo dentro do nosso aterro sanitário, que eu carinhosamente chamo inconsciente, que está tudo armazenado lá, elas potencializaram e se perderam. Então, o pior ainda não é só isso, que você tem aqui o córtex pré-frontal e as amígdalas, que elas são responsáveis por filtrar essas emoções. Só que no meio ela teria então o córtex cingulado anterior, que é o freio das emoções. E a maioria das pessoas, 99,9%, está desativado. E se você quer aprender a ativar o freio das emoções, você precisa assistir uma live que foi gravada há algum tempo atrás, como curar um cérebro traumatizado. Nessa live eu acho que eu ensino 2 exercícios que ensinam você a ativar esse córtex cingulado anterior, que é o freio das emoções, para você não sofrer um impacto tão forte no córtex pré-frontal, que é aqui, atrás da testa. E aí arrebenta com você. Então, e você tem uma avenida de grande quantidade de pensamentos negativos, e aí já era. Então, essa situação de ansiedade, ela é amenizada, ela diminui quando você pratica algum tipo de exercício físico. E o exercício, então, acaba trabalhando as condições que são muito importantes do seu cérebro. Porque um exercício mental, porque é um exercício mental, né? Então você pode ter exercícios físicos, mas você precisa também ter exercícios mentais, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E existem algumas sugestões de alguns médicos, que é você então colocar o seu corpo em ação pelo menos 30 minutos por dia. Você pode fazer uma caminhada, que isso é importante, é legal. Você pode, eu até falei, né, agora nesse período que a gente enfrenta, você pode comprar uma corda, você pode pular corda. Lembra da época que você era criança? Pula corda, ó. Isso é muito importante, vai mexer com grande parte do seu corpo e vai te ajudar. E alguns falam de 30 minutos por dia. E o que você pode encontrar no conceito que envolve exercício? Exercícios leves como a caminhada, que eu acabei falando. E teve até um estudo recente que foi divulgado pelo portal da UOL, do Reino Unido, que diz que a memória de curto prazo, ela melhora em 20% ao passear pela natureza. Olha que interessante. Você já imaginou você ter a sua memória, é incrível, né?
você ter a sua memória, ela sendo fortalecida, a sua memória, ela sendo melhorada 20%, você já imaginou isso? Pessoal do Instagram ainda o áudio está falhando? Confirma para mim aí que eu agora acabei de ver gente falando aí que o áudio está falhando. Vou colocar um fone aqui. Vamos ver se melhora aí. Você me fala, tá? Ok. Aqui é tudo ao vivo, né? E aí, melhorou o áudio? Você está me ouvindo melhor? Você do Instagram, só confirma para mim. Agora imagine, 20% a sua memória, que memória com melhora está me confundindo aqui, né? 20% a sua memória curta, ela é melhorada. E isso seria legal? O que você acha? Seria fantástico. Só de você passear pela natureza. Então vai, criatura, vai dar um passeio no parque, vai dar um passeio no zoológico, vai dar um passeio no meio da natureza. Andar no meio da natureza funciona em 20%. Olha que incrível, 20%. Só isso já vai melhorar a sua memória curta. Ou apenas olhar imagem de uma paisagem verde. Daí é para acabar, né? Você pegar e abrir o seu computador ou um livro que você tenha de paisagens e só você olhar para paisagens melhora em 20% a sua memória curta. Então, meu amigo, que tal suar a camisa e ir para o meio da natureza, hein? Outras recomendações, né, que são faladas também, falam-se de 150 minutos de exercícios por semana. Exercícios que sejam moderados, mas sejam vigorosos, ou seja, uma média de 20 minutos diários de você exercitar. E aí você não necessariamente ser uma maratona, né? Porque isso, inclusive, pode até afetar a saúde do teu cérebro, sabia? Pessoas que correm desesperado por aí, e grande quantidade de quilômetros de corrida, e isso a longo prazo, segundo alguns estudos, pode afetar a saúde do cérebro. Então, nada contra a corrida, mas cuidado, viu? Então, às vezes, só uma questão de você estar aí pulando corda ou fazendo algum tipo de coisa. Uma segunda dica muito importante no dia de hoje, coma bem. Comer bem, mas quando eu digo comer bem, não é encher o panduco aí, viu? Comer, encher de porcaria, comer meia-noite aí, daí você come arroz, feijão, carne, uns 4, não, carne não, pode até ser carne, mas uns 4 ovos, couve, aí quer deitar e dormir e sonhar com uma coisa boa, né? Vai sonhar com um monstro, vai sonhar com um dinossauro, né? Existe uma pesquisa que apoia a importância da alimentação saudável, porque é muito importante a gente comer de forma saudável. Então, eu sempre falo o seguinte, olhe para o teu prato. Teu prato está colorido? E quando eu falo colorido, não é colorido de corante, tá? Olhe para o teu prato e veja a variedade que ele tem aí de vegetais, principalmente de folhas escuras, que são muito importantes para a sua saúde emocional. A pesquisa também ela apoia, então, a importância da alimentação saudável na luta contra o declínio cognitivo. Seguindo uma dieta, então, de tipo mediterrâneo, ela precisa ser uma dieta que seja rica em vegetais, especialmente de tipo de folhas verdes, gorduras boas, como as que são encontradas em nozes, frutas vermelhas, eles são particularmente benéficas. Então, cuidado com o corante, cuidado com a grande quantidade de porcaria que você está comendo, viu? Existe morte na panela, muito mais do que você imagina, principalmente aí esses alimentos industrializados. Tome cuidado com o que você está comendo, gente. Coloca no prato, a gente morre pela boca também. Então tome muito cuidado em relação a isso. Então no mundo em que a gente vive, é um mundo muito corrido, um mundo muito agitado, e a gente tem uma tendência, e a tendência que a gente tem é exatamente isso, é os industrializados, é os enlatados, porque fica mais prático de você fazer. Só que aí é uma encrenca das grandes. Hoje, grandes redes de supermercados se preocupando, né, com essas pessoas que cuidam um pouco mais do seu bem-estar e da sua saúde, caramba, está muito mais fácil hoje. Para homem, para mulher, pessoas que são muito corridas, com muita atividade, você compra já prontinho já essa salada picadinha. E aí não é o melhor, né? O legal seria que fosse fresca, mas mesmo assim você já tem ainda uma possibilidade maior do que tinha antes. Então você precisa cada dia olhar para o prato, por favor, você precisa ver um prato colorido, de uma variedade de alimentos que façam bem para você, porque às vezes a pessoa fala em prato colorido, mas ele compra um macarrão instantâneo aí de 5 minutinhos
e enche de corante esse negócio e mais outras porcarias em cima e fala, meu prato tá colorido. Mas esses dias atrás até eu postei uma foto para você ter uma noção do que eu como, de como meu prato é simples, para você ter uma ideia, que é o que eu como. Eu cuido muito do que eu como, porque afinal de contas eu quero chegar a 140. Para chegar lá, meu filho, ó, tem que comer bastante, né, filhinha? Então, mas comer bem, não é comer porcaria, porque se comer bastante, eu estou falando de qualidade. Coma bem. A terceira dica aqui agora, faça algo que mentalmente te desafie. Nós temos um problema muito sério, porque em primeiro lugar o nosso cérebro é perigoso não, ele também é perigoso, né? Porque os pensamentos negativos eles potencializam e são destruidores. Mas o nosso cérebro é preguiçoso. Sabe um camarada preguiçoso que não gosta de gastar energia? É mais ou menos o nosso cérebro. Se a gente pudesse ilustrar, era o cérebro sentado no sofá, com pipoca, com suco, assistindo aí o domingão de alguma coisa. Então o cérebro não gosta de gastar energia. Então quando pensa em gastar energia, ele já fala, ai, 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 lá vem aí, ó. E aí quando você começa a assistir as lives de Oriel Pedroso, e aí ele já começa assim, ai, 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 esse camarada aí que tava quieto, tava mais ou menos assim que nem a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí o cérebro não gosta de gastar energia. Pelo fato de não gostar de gastar energia, ele vai poupar o que ele puder, ele vai economizar o que ele puder. E com o passar dos tempos, a gente começa a ficar meio que emburrecido. Não sei se esse seria o termo certo, mas a gente começa a ficar meio burrinho, porque a gente não desafia mais o nosso cérebro. Principalmente agora na era da tecnologia muito forte, que as pessoas têm mais de um celular dentro de casa, então o cara fica embriagado com tanta porcaria que tem aí de opção, nesse cardápio que existe da vida, e as pessoas acabam indo para muita porcaria. Então você precisa fazer algo também que mentalmente desafie você. E não é você pegar aí um joguinho de videogame, eu não estou falando disso, mas a velha frase, tem uma velha frase que diz assim, use ou perca. E isso também vale para o nosso cérebro, vale muito para o nosso cérebro. E é incrível, né? Até a Valdirene colocou aqui na live também, tem que ter cuidado com os alimentos por causa do fígado, exatamente. E tem mais um detalhe, né? Que existe o nosso segundo cérebro. Se você não assistiu, tem uma live que ela está gravada. E se eu não tenho certeza se ela está no Instagram, mas eu tenho certeza que ela está no YouTube. No YouTube eu sei que ela está. É uma live que eu digo assim, eu falo do segundo cérebro, o intestino. Como que o intestino tem a ver com a nossa saúde mental? Muito mais do que você imagina. Você que é do do programa GPS Emocional, você sabe disso, porque lá dentro, no desafio de 10 dias, eu falo muito forte sobre o segundo intestino. E eu desafio você a arrancar da tua alimentação algumas coisas, e quem é aluno aí você sabe dos buracos que esse tipo de alimento ele causa no intestino, consequentemente ele tem uma ponte direta com a tua mente, potencializando ansiedade, potencializando depressão, e faz que eu tirei da minha alimentação, acho que uns 15 anos, mais ou menos 16 anos que eu tirei isso da minha alimentação. Que é o trigo, tá, gente? De repente alguém não está dentro do programa e fica pensando que alimento é esse. O trigo, o glúten, um veneno tremendo para o intestino, faz buracos no intestino, que é o nosso segundo cérebro, e potencializa a ansiedade e também depressão. E no ensinamento lá a gente ensina, e eu dou até algumas receitas até de pão, né? O meu pão é um pão diferente, e eu ensino lá também. Então, essa é uma velha frase que diz assim, use ou perca, e isso também vale para o nosso cérebro. Assim como é importante exercitar o nosso corpo, também é importante exercitar a nossa mente, para a gente não ficar burrinho. A Paula está rindo aqui no Facebook. Então, o que você precisa fazer? Você precisa estudar, você precisa ler. Eu tenho uma indicação de um livro para você, um livro muito legal que talvez você não conhece, ó, Terra de Ninguém. Esse é um livro fantástico para você ler, e um livro também bom para dar presente, principalmente para pessoas que não estão muito aí para tecnologia, né? Estão mais de idade, dê de presente esse livro, A Terra de Ninguém. Então estude, leia, use a criatividade, até jogos e palavras cruzadas colaboram. Então compre um livrinho de palavras cruzadas, isso ajuda a fortalecer bastante o exercício da tua mente.
E é importante. Lembra aqueles joguinhos que a pessoa jogava com... quem era mais pobrezinho, que nem eu, né? E aí jogava lá com milho, ou jogava com feijão. E aí alguns já tem peça de tabuleiro, né? Mas outros jogavam lá com feijão. Eu nem lembro o nome do jogo, mas jogava muito, né? Não tinha, no passado, TV, essas coisas e tal. Então a gente jogava muito, mas muito mesmo. Então, até os jogos de palavras cruzadas, eles têm um poder muito grande para colaborar. Então, o que você precisa fazer? Mantenha-se ativo. Você precisa se manter ativo. Os tipos de atividades, eles podem ser particularmente benéficas, incluindo você aprender novas coisas, ou participar de atividades que requeram raciocínio ou resolução de problemas. Então, isso está fortalecendo a tua mente, fortalece muito, porque você aprender novas coisas. E aprender novas coisas, eu até desafio você, puxa, eu nunca vou conseguir, a pessoa às vezes se limita, né? Nunca vou conseguir aprender a falar inglês, ou vou falar em espanhol, mas eu falo para você, você não precisa ficar teu idioma nativo aí, né? Falar fluentemente, aprenda palavras. Aprenda outras palavras que você pode estar falando no dia a dia. Como que você fala bom dia, como que fala boa tarde, como que fala uma determinada coisa. E você vai brincando, E isso, quando você faz, acaba potencializando então esse exercício mental que você está fazendo. Uma outra dica muito importante aqui agora é a seguinte, socialize. Ninguém é uma ilha, né? Nós temos algumas dificuldades, ninguém é uma ilha, e quando a gente olha para isso, há muitos benefícios em você ver regularmente amigos e familiares. Eu sei que não é muito fácil. Quando a gente pensa assim em amigo, a maioria que existe são colegas, né? Colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas da igreja, colegas lá não sei de onde. Amigos de verdade é muito raro você encontrar. Mas é muito difícil. É muito difícil encontrar um amigo de verdade. Olha, eu que o diga. Tá difícil de encontrar um amigo de verdade. Porque amigo de verdade, quando você pensa que você encontrou um, quando você menos espera, ele te trai. Amigo de verdade, quando você menos percebe ou acredita que encontrou, ele vai lá e faz uma coisa. Então, quando você olha para isso, tá difícil você confiar em alguém, tá difícil você encontrar alguém, abrir seu coração. É por isso que cada dia faz com que as pessoas mais procurem outros meios de se abrir, por isso vai lá e paga, então, para alguém ouvir ela. É muito mais fácil ela pagar para alguém ouvir que tem a ética do que ela confiar, às vezes, em abrir o coração para um amigo. Quer ver, então, essas comadres de igreja, né? Você vai contar o segredo para a comadre de igreja, a comadre de igreja fala, parrama para a comunidade toda. Misericórdia, tá cheio de crente assim, né? Então, quando você olha para esse tipo de situação, para trabalhar a sua memória, a sua saúde do seu cérebro, você precisa se socializar. Você precisa interagir com outras pessoas, você precisa discutir tópicos interessantes de hoje para fornecer, então, alimento para a tua mente, para fortalecer a tua mente. Então, quando você faz isso, isso faz com que você, então, acabe se fortalecendo. Uma outra dica, agora indo já para a parte final dessa live, se chama gratidão. Gratidão. Gratidão, eu costumo dizer aqui que é memória do coração. Não é verdade? Memória do coração. E eu até desafio você a criar um diário de gratidão. E todo dia, pelo menos 3 coisinhas pelo que você é grato. Ou você verbalizar, gente, pelo que você é grato. Eu comecei a live de hoje, deu um probleminha no Instagram aí com o som, mas na live de hoje eu comecei dizendo assim, esse é um novo dia. Nesse novo dia, você precisa aproveitar cada segundo desse novo dia. Cada segundo desse novo dia para você fazer valer a pena. Fazer valer a pena. Então, a ciência da felicidade e da psicologia positiva nos ensinou que encontrar algo pelo qual você é grato a cada dia pode melhorar o seu bem-estar emocional. Então, se não está legal, você precisa dar uma olhadinha pelo que você está fazendo. Você está agradecendo por alguma coisa ou você está com uma síndrome de Hard? Oh dia, oh azar, oh miséria, oh tristeza, não vai dar certo. Aí fica com essa vozinha aqui, né? E aí acaba se maltratando, se machucando, quando não deveria se machucar do jeito que está se machucando.
Então, quando você olha para essa questão, isso tem um poder tremendo de diminuir o impacto negativo que o estresse pode ter no cérebro. Gratidão, é levantar os olhos. Eu disse hoje, né? Tem gente hoje que daria tudo para estar no teu lugar, mas estão mortas. Você sabe o que significa isso? Mortas! Outras estão em cima de uma cama. Eu recebi um post hoje de manhã, uma mensagem que dizia assim, era tipo que meia foto, né? Metade de uma foto, alguém num leito hospitalar, e a outra metade uma pessoa, né? Como se estivesse acordando. E aí na postagem dizia assim que você deveria agradecer, porque enquanto você consegue abrir os olhos e acordar, alguém está fechando os olhos. E é a pura realidade do mundo, desde que mundo é mundo. Então estar hoje aqui é sinal é motivo, melhor dizendo, de gratidão. É gratidão a Deus porque você está vivo. Gratidão, estou vivo, estou vivo. Isso já é motivo de gratidão. Ah, mas tem conta para pagar, mas está vivo. Tem os braços, tem a inteligência, uma hora vai passar por isso. E uma hora vai enfrentar esse tipo de situação. E quando você olha para essa questão aqui, então tem um poder incrível de diminuir o impacto negativo do estresse que você está tendo constantemente no seu cérebro. Se chama gratidão. O que existe de pessoas ingratas? Pessoas que você ajuda e são ingratas. Pessoas que nunca vão te agradecer pelo que você fez. Pessoas que você vai fazer coisas que nunca vão te agradecer, mas problema delas, o importante é você fazer. Mas você faça a sua parte, agradeça. Eu agradeço. Uma das coisas que eu agradeço de tempos em tempos é para minha mãe, porque a minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela já estava com mais de 40 anos de idade. Então eu sou o filho lá do finalzinho. E ela então decidiu, com todas as lutas, dificuldades, os problemas, trabalhando do lado do meu pai. Pensa em alguém que fez a diferença na história da vida do meu pai. Como dizem, né, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Pensa na grande mulher. Essa mulher trabalhou grávida até 9 meses, quase ganhando junto com meu pai. Sol a sol, chuva, vento, frio. E eu ali junto. Já estava trabalhando dentro do útero materno, me jogando para um lado, me jogando para o outro lado. E assim por diante. Quando você olha para essa questão aqui, então ela tem um poder muito grande de gratidão. E eu agradeço minha mãe. Eu falo palavras fortes assim de gratidão, de reconhecimento pelo que ela é, pelo que ela representa. E quando eu olho para isso, isso aí tem um poder incrível. Então seja grato. O que tem de gente amarga nessa terra? Ah, mas que o governo... Cara, eu fujo disso. Quer que eu deixe você falando sozinha ou sozinho? É você começar a falar de governo, disso, daquilo. Por quê? Porque eu político não sou. Tem gente até que me ignora, tem gente até que fala mal de mim porque eu sou apolítico, mas sou mesmo. Sou totalmente. Porque enquanto o mundo passa pela situação que passa, você vê um monte de gente se matando por causa de política. E a situação por trás de toda essa questão é politicagem, muita politicagem. Em vez das pessoas convocarem igrejas para orar, em vez das pessoas se unirem no momento de dor, como nós estamos enfrentando a cada dia, pessoas fechando os olhos nessa terra, as pessoas ficam brigando porque porque fez aquilo, porque não fez aquilo, e vai mudar o quê? Vai mudar o que é a realidade? Então, quando você olha para essa situação, o mundo está muito amargo, então precisa que você se levante, precisa que você faça, precisa que você diga, precisa que você seja grato, então agradeça. Por último aqui agora, último ainda não, mas mais uma dica, relaxe. O estresse mental, ele é causado pelo acúmulo de funções, ou seja, a correria do dia a dia, acaba prejudicando o nosso organismo, inclusive o nosso cérebro. Em longo prazo, pode aumentar o risco de insônia. Você está sofrendo de insônia? Você está tendo acúmulo de coisas no seu dia. Você está tendo estresse mental. Você está num caos mental. Essa correria do dia a dia, ela vai prejudicar todo o organismo, vai prejudicar o seu cérebro e em longo prazo vai aumentar o risco de insônia, depressão e ansiedade. Essas três andam juntos. Insônia, depressão e ansiedade. Não necessariamente na mesma ordem, mas andam juntas. A melhor maneira de driblar, então, o incômodo é buscar o tão necessário relaxamento. Então, quando você tiver um dia de folga, escute o que eu estou te falando, quando você tiver um dia de descanso, esse é o dia para realmente você deixar a cabeça longe dos problemas.
É nesse dia que você precisa dormir e dormir bem. É nesse dia que você precisa praticar de repente uma yoga, se você gosta, é dançar, se você gosta, é nadar, que é muito importante, é natação e caminhar. Porque às vezes no dia a dia não tem tempo todo dia, mas quando tem um dia que dá, pratique algo e relaxe muito. Uma outra coisa muito importante, tem pessoas que gostam de tomar água que passarinho não bebe, né? O que é a água que passarinho não bebe? É tomar álcool, é beber álcool, bebida alcoólica. Bebida alcoólica é um problema muito sério, mas tem gente que gosta, né? Então a gente respeita, mas até dizem por aí, beba com moderação, mas o álcool, ele definitivamente não é um parceiro do seu cérebro. O álcool e o cérebro não combinam. Alguns defendem a ideia do álcool, principalmente do vinho, que é muito bom para o coração e tal, mas não deixa de ser álcool. Pode até te ajudar, de repente, no coração. Ele até acaba ajudando, porque eles falam do resveratrol, né? Só que isso você encontra no suco de uva, que é o vinho mais perfeito que existe, que é o vinho que Jesus tomou. Há uma confusão muito grande, o pessoal fala do vinho que Jesus tomou, que barará, e defende a tese que Jesus tomou vinho. Rapaz, Jesus tomou suco de uva. Não que ele não deve ter tomado vinho, mas o suco de uva. O verdadeiro vinho da Bíblia que é colocado lá é suco de uva, não é o suco fermentado. Esse é vinho mesmo. O suco de uva, o verdadeiro vinho. Esse você encontra uma grande quantidade de resveratrol que tem um benefício muito grande para o seu coração, para a sua saúde. Mas o alcoólico não. Mas um pouquinho sim, por tabela. Quando você olha para isso aqui, então, álcool não combina com o cérebro. O álcool em excesso, no caso dos alcoólatras, pode levar até lesões cerebrais. Então, álcool e cérebro já não combina, qualquer álcool, mas o em excesso, então, leva a lesões cerebrais. E quem bebe de noite tem sono da pior qualidade. Então, você está tomando um vinhozinho, você está tomando uma pingazinha, você está tomando aquela água que passarinho não bebe. Quando você olha para essa questão aqui agora, você vai ter o sono de pior qualidade. Portanto, moderação é a palavra-chave. E nada de beber antes de deitar, viu? E durma bem, é muito importante dormir bem. Menos que o necessário ou mal causa impacto no desempenho intelectual. Então, dormir menos que o necessário, você vai ter um impacto no teu intelecto, na sua memória e na sua concentração. Um adulto, em média, ele precisa de 7 a 8 horas de sono. Quanto que você tem dormindo? Quanto que você tem dormido, né? Mas dependendo da pessoa, o período pode ser maior ou menor. A Marilda disse aqui, o álcool só nas mãos. E até eu brinco, né? Quando tudo isso passar, o que vai ter de gente que vai ter que procurar os alcoólatras anônimos para fazer desintoxicação, hein? Tá entrando pelos poros, né? Mas dependendo da pessoa, o período pode ser maior ou menor. Então tem gente que precisa dormir um pouco mais, tem gente que precisa dormir um pouco menos. Para saber da sua necessidade, é só observar quanto você dorme sem despertador. Ouviu o que eu disse aqui agora? Para você entender quanto que você precisa dormir por dia, faça um teste. É você chegar um dia, que seja lá o seu dia de descanso, que você possa dormir sem despertador. Você vai ver o tanto que você vai conseguir dormir. Esse é o tanto que você precisa dormir por noite. Esse é um exercício rápido de você entender, né? Então, torne o seu quarto aconchegante para que você tenha um descanso melhor. E não use em hipótese alguma como ambiente de trabalho. Então evite esse negócio de ficar no computador, na cama, comendo na cama. Evite ingerir álcool antes de dormir ou cafeína. Eu já falei bastante para você do café aqui e a ansiedade, né? Se você pudesse erradicar o café da sua vida, ó, parabéns. Se não quer, problema seu, mas ele vai excitar o seu sistema nervoso central e você tem uma tendência muito forte para a ansiedade. E a depressão em si também, né? Então, não tome café à noite, não tome bebida alcoólica à noite. Se você apresentar problemas como insônia e apneia, procure o seu médico. Então, se você está tendo insônia ou apneia, procure o seu médico. Tá certo então, gente? Espero que você tenha entendido o recado no dia de hoje. E quando você olha para essa questão aqui agora, você precisa entender que sim, existe dentro de nós uma mente incrível, com uma capacidade incrível, mas depende de você escolher e fazer a diferença. E eu queria terminar a live de hoje como eu comecei a live de hoje, lembrando da frase de Charlie Chaplin, né? E ele fala uma frase incrível que ficou eternizada, que é: o nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele
encontram todos os segredos, inclusive a felicidade. E quando ele fala de segredos, ele está falando do quê? Ele está falando dos segredos da vida, os segredos da saúde, as oportunidades dentro de você, ou seja, os nossos problemas estão dentro, mas a solução também está dentro. E cabe a cada um de nós fazer a diferença na história da nossa vida. E sucesso ou fracasso depende de cada pessoa. Cada um de nós recebeu uma vida. E a vida é como se fosse um barco. A vida é como se fosse um veículo que você está guiando. Quando você olha para o livro sagrado, a Bíblia fala, já diminuindo a capacidade da vida do ser humano, porque a vida do ser humano era para ser 120 anos pós-pecado, segundo a Bíblia. Mas depois o sábio Salomão diz que a vida de uma pessoa é 70, 80 anos. O que você está fazendo dos seus 70, 80 anos nessa terra? Como você está conduzindo essa embarcação? Como que você está permitindo que a sua vida caminhe? E você que já passou dos 40 anos, perdão, gente. E você que já passou dos 40 anos, talvez já queimou metade da sua vida, se você chegar a 80 anos. E a vida passa mais depressa do que a gente imagina. E quando você menos perceber, já é tarde demais. Quando você menos perceber, a vida se foi, as amizades se foram, o amor se foi. Então ria mais, abrace mais, ame mais, perdoe mais. E quando eu falo de perdão, eu não estou falando para você que perdão é você perdoar e recolher de volta na tua vida. Não é isso. Perdão é você liberar perdão, porque todos merecem o perdão, e esse é um dos requisitos para você ser perdoado por Deus. Mas perdoar é você deixar ir. Perdoar é você tirar a carga de cima de você. Perdoar é você jogar para longe de você o estrago que aquela pessoa ocasionou na tua vida. Tem gente muito má, tem gente que fala demais, tem gente muito doente, tem gente que nos maltrata e nos machuca demais. Mas deixa aí. Não significa que você vai colocar de volta na tua vida. Não coloca. Fecha o livro. Lembra que eu falo? Vira a página. Se não dá para virar a página, fecha o livro. Queima o livro. Acabou. A cada um de nós foi dado o direito de viver uma vida, biblicamente falando. E depois de tudo isso, vem a morte, vem o descanso. E o que você vai deixar como legado? Eu estava pensando esses dias atrás, porque eu sei que eu não vou ser eterno. Uma hora eu vou. Espero que Deus me conceda muitos anos de vida, mas um dia a gente vai. E eu fiquei pensando, né? O que eu queria deixar de legado para o futuro, para as novas gerações. E um dos motivos fez com que eu começasse a gravar muitos vídeos e produzir muitos programas e escrever muito. Esse é um ano que eu quero escrever pelo menos 5 livros nessa área, nessa linha, né? Nessa série. Eu estou escrevendo um livro agora que se chama Labirinto. E o livro Labirinto, ele fala sobre desbloqueios da mente. Então é um livro que inteiro ele vai trabalhar com desbloqueios mentais. Ele vai ensinar a desbloquear a mente para trazer qualidade de vida. E é o que eu ensino nos meus programas, é o que eu ensino também nas lives, mas as lives é como se fosse uma coxa de retalhos, né? Então, você depender só da live para alterar a sua saúde emocional, às vezes não é tão simples, porque muitas lives já se foram. E aí sim, você tem que fazer parte de um programa que ele tem começo, meio e fim. E os livros também vão fazer a diferença, mas eles serão em série. Eu quero escrever 5 livros esse ano, porque eu tenho um objetivo, é deixar um legado. Quando chegar a hora de eu partir, e tomara a Deus que seja com 140 anos, mas está na mão de Deus, a gente nunca sabe, eu quero deixar um legado. Não porque eu sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que ninguém, mas eu quero transformar a vida das pessoas assim como eu transformei a minha. Vou transformar a vida de todos? Não, porque depende unicamente, exclusivamente da pessoa. Não depende de mim. Depende da pessoa pagar o preço, depende da pessoa dedicar o tempo, depende da pessoa investir, inclusive, o seu dinheiro, porque tudo tem custo.
mas ela é entender que ela encontrou um canal de transformação e uma oportunidade de mudar de vida, e depende unicamente, exclusivamente de você. Você que já me acompanha há um tempinho, se você for fazer uma análise da sua vida de um tempo atrás e de como é hoje, você sabe que já mudou muito. Se você ainda é aluno de algum programa, você sabe que potencializou mais ainda. Porque eu quero deixar um legado. Eu sei que uma hora eu vou, e tomara Deus que demore, né? Mas uma hora vai chegar. Mas eu quero deixar um legado para as futuras gerações, lá no futuro um dia. Puxa, quem foi esse Uriel Pedroso? Afinal de contas, quem é Uriel Pedroso, né? Essa é uma pergunta que um dia alguém me fez, alguém que queria me ferir. Quem é Uriel Pedroso? Eu sou um servo de Deus, que acredito muito no poder da oração, e que foi ao fundo do poço, no caos das suas emoções, que me maltrataram, que me machucaram. Mas um dia eu saí de lá e eu recebi uma missão de Deus, um chamado de Deus, não um chamado de um ser humano, de um comedor de farinha, mas um chamado de Deus, para abrir a vista dos cegos. Não sou melhor do que ninguém, sou um pobre ser nessa terra, que estou lutando para ter qualidade de vida, estou lutando para viver, mas eu recebi um chamado do Altíssimo Deus e a unção que vem do céu para transformar vidas, e essa é a minha missão. E eu vou alcançar o mundo, e você vai ver. E tudo no reino de Deus começa pequeno. E a gente é pequeno ainda. Mas a gente vai chegar a um ponto que vai ter uma multidão que não poderá contar. Eu creio. Foi a promessa que Deus fez. E você verá a obra que Deus vai fazer. E eu queria terminar a live de hoje, como a gente sempre termina, colocando você diante de Deus. Daquele que não falha, daquele que tudo pode, daquele que tudo transforma. E eu queria ler um texto da Bíblia que eu separei para você no dia de hoje, que está no livro de Salmos. Eu sou uma pessoa que gosta da Bíblia, viu? E se você não gosta, te respeito. Eu acredito que nada foi por acaso, eu acredito num Deus governando, apesar de o homem ter estragado bastante o planeta. Eu queria deixar um texto da Bíblia para você no dia de hoje, para te fortalecer nos momentos de luta, nos momentos de dor. Porque ontem à noite, quando era por volta mais ou menos de 1h, alguém entrou em contato comigo e a gente conversou sobre a situação que eu te falei agora na live aí, que me incomodou. E depois eu me despedi, eu ia orar, eu fui dormir e tal, e a pessoa mandou uma última mensagem, um texto da Bíblia, e a Bíblia conforta a gente. O texto que ela me mandou confortou. Não é o texto que eu vou ler, mas confortou para entender que apesar de tudo que tinham feito, tudo que tinha acontecido, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele vai retribuir a cada um tudo aquilo que estão fazendo. E o texto bíblico que eu queria deixar com você é Salmos 18, verso 6 em diante. Ou melhor, o verso 6, e a Bíblia diz assim: na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Não há Deus igual ao nosso Deus, não é verdade? Então, quando tudo falhar na sua vida, clame. Tenha certeza que Ele ouvirá a sua voz e o seu clamor. Quero colocar você então diante de Deus. Se você puder, ore comigo, curve sua cabeça, feche os olhos. E por que fechar os olhos? Para se conectar com Deus. Santo Deus e amado Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus, agradecidos por mais uma live que foi ao ar, que ficará gravada e que fará diferença na história de dezenas, centenas e milhares de pessoas ao longo do período do tempo, conforme os tempos forem passando. Quero nessa manhã, Deus, pedir o perdão sobre todos os nossos pecados, para que essa oração seja ouvida e atendida pelo Teu trono da graça. E quero colocar a cada homem, cada mulher em Teus braços de amor. Que o Senhor conhece a cada um, as lutas, os desafios, as angústias. Ouça a voz de cada um dos Teus filhos e filhas, os fortaleça, os abençoe, dê paz, dê saúde emocional e nos ajude, ó Deus, a fazer valer a pena cada segundo do dia de hoje e entender e sermos gratos por tantas coisas boas, apesar das coisas ruins que nós temos. Continue cuidando, nos guardando, nos protegendo dos desafios desse mundo e também desse inimigo invisível que tem consumido vidas. Protege a nossa casa, livra-nos da morte, por essa tragédia que acometeu o mundo. Continue conosco,
Oramos agradecidos porque sempre nos ouve, em nome de Jesus. Amém. E se você crê, diga amém aí na sua casa. Se você crê, escreva amém nos comentários. Que você tenha um dia excelente, com muita saúde emocional. E lembre, se você não é os seus pensamentos, você é muito melhor do que eles. E lembre da live de hoje à noite, que é uma live incrível. E se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Tá certo? Grande abraço, beijão no coração. Amo vocês. E eu te encontro em uma próxima oportunidade. Tchau para vocês aí do Facebook e também do YouTube. Vão com Deus. Tchau, tchau. Amo vocês.